Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, é só confiar, tá? Iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui e ainda não se inscreveu, caiu de paraquedas, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações para não estar perdendo os vídeos novos, tá bom? E hoje vou trazer aqui para vocês a parte 2, tá? Da resenha da máquina de lavar da Panasonic. Na verdade, não vai ser nenhuma resenha. Eu vou estar aqui respondendo dúvidas. Peguei perguntas dos comentários do outro vídeo que eu postei, né? Eu vou estar deixando aqui na descrição o link do vídeo para quem não assistiu. Tá muito bom o vídeo explicando tudo sobre a máquina. E aí, agora vou estar trazendo algumas dúvidas que vocês deixaram nos comentários e explicando mais algumas coisinhas que a gente aprende somente quando tem a experiência, né? Depois que você usa ali o produto por muito tempo, aí você vai aprendendo mais e mais. Então, bora pro vídeo. Então, gente, tô começando a gravar o vídeo parte 2 aqui pra vocês da máquina. E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, essa máquina é literalmente um tanque de guerra. Se vocês procurarem os técnicos que consertam máquina de lavar e tanquinho, eles vão falar: Panasonic não quebra, não dá defeito. Eu tenho essa daqui há 2 anos. Ela tá aqui com as marquinhas de uso, porque eu mudei de casa. Vocês podem ver que o cenário tá diferente, né? Do outro vídeo. Eu mudei de casa e essa casa nova que eu tô, ela não tem área de serviço coberta. Vocês podem ver, tá pegando sol aqui, ó. E aí, assim, ela ficou aqui um tempinho pegando chuva e pegando sol. E essa máquina não deu problema. Uma que eu tinha da Electrolux, os botões dela era diferente desse aqui. E aí ela pegou um pouquinho de água aqui no painel, estragou, queimou o painel. E aí eu tive que pagar para consertar. Essa daqui pegou chuva, pegou sol. Ela ainda fica aqui na área descoberta, porém eu boto a capinha nela, né? Mas teve um período que a capa dela que eu usava estragou. E aí eu demorei um pouquinho para poder comprar outra. E ela ficou aqui pegando chuva, sol. E aí dá aquelas marquinhas de uso, né? Esse aqui fica meio amareladinho, ó. Tá vendo? Essa parte aqui também ficou meio amareladinha, porque pegou bastante sol. E ainda pega, né? Porque quando eu vou lavar a roupa aqui pela manhã, que pega sol, aí ficou esse amareladinho aqui, mas é coisinha simples, né? Em questão de mecânica, ela não dá problema. Pode comprar tranquilo e sem medo. No primeiro vídeo que eu gravei, eu mostrei todas as funções dela, então não vou repetir aqui para não ficar repetitivo. Eu vou estar deixando o link do vídeo na descrição, para quem quiser estar revendo as funções dela, tá? Os botões. Eu vou estar aqui somente tirando as dúvidas e explicando algumas coisas que eu não expliquei no primeiro vídeo, porque são coisas que a gente só conhece da máquina quando você tem experiência, né? Tem um tempinho de uso com ela. Me perguntaram bastante sobre os filtros da máquina. No caso, essa daqui só tem esse. E aí, perguntaram, muitas pessoas falando que quando vai lavar roupa, esse filtro solta e se mistura junto com as roupas na hora de bater. Porque ele é o seguinte, ó. Esse botãozinho aqui é uma travinha que você vai apertar pra baixo, ó. Vendo? Fez barulhinho. Você retira ele. Olha só a cor que tá. Eu vou até aproveitar pra lavar o meu. Tá bem cheinho já, ó. Aqui você tirou ele. Tirou essa pecinha aqui, ó. Desencaixa bem facinho. Deixa eu ver aqui, ó. Tirou ele aqui, ó. Olha só, gente. Tanto de sujeira que pega. Tá vendo? Aqui, gente, ó. Tive que fazer a limpeza do filtro, porque não tinha mais condições. Encaixou aqui. Encaixou aqui. Pronto. Só colocar no lugar. Agora eu vou mostrar pra vocês o segredo pra ele não soltar do lugar. Você vai encaixar o filtro aqui, ó. Encaixou no lugar. Não é só isso, tá? Quando você encaixar dessa forma, ele vai soltar na hora da lavagem. Então, você tem que encaixar ele no lugar. Tá vendo essa travinha aqui, ó? Tem que puxar ela pra cima, tá vendo? Fez o barulhinho, ó. E aí, ele não sai, tá travado. Abaixou pra tirar, tá destravado. Empurrou, tem que puxar essa partezinha aqui pra cima, ó.
que aqui é uma travinha, tá vendo? Ela você abaixa para tirar o filtro. Quando você colocar no lugar que encaixar, você empurra ela aqui pra cima, ó. Que ela vai travar e ela não solta de jeito nenhum. Aconteceu isso comigo nas primeiras vezes que eu fui usar a máquina. Tá vendo, ó? Ó, escuta o barulhinho, ó. Tá vendo? Ele travou. Se não subir a travinha pra cima, quando você for lavar a roupa, ele vai soltar. Já aconteceu isso comigo uma vez e aí eu vi que era essa travinha aqui. Pronto, nunca mais soltou. Vou colocar aqui agora uma remessa de roupas claras para lavar. Eu coloco sempre misturada, branca com as clarinhas. Eu não separo não. Caiu, gente, um pouquinho de sabão em pó aqui a mais, que a caixa tava muito furada. E caiu aqui, mas não tem problema não, tá? Coloquei aqui no dispenser porque muitas pessoas comentaram no primeiro vídeo que eu fiz, falando que não é legal colocar o sabão aqui, né? Eu sempre colocava aqui direto. Porém, acaba que o sabão pode manchar algumas roupas. Tem as roupinhas que são mais fraquinhas, né? E se ficar o sabão ali por um tempo em cima da roupa, ela acaba manchando. E assim eu manchei muitas roupas, né? Que você joga aqui o sabão por cima, enquanto a água vai caindo, o sabão fica ali em cima da roupa e acaba manchando. E aqui não, aqui ele é dissolvido na água, né? E faz aquela espumativa, né? Que fala. E aí tudo certo. Mas, né, como eu sempre falo, fica a critério de cada um querer usar. Vou ligar ela aqui agora, gente. É uma coisa importante que eu quero falar aqui pra vocês. Quando ligar a máquina, antes você já seleciona a função que você vai querer. Eu vou colocar aqui no branco mais branco, que é para roupas brancas que limpa mais, né? Roupas claras que tiver bastante suja, como eu tenho criança aqui, as roupinhas delas brancas suja bastante. Aí eu coloco na função branco mais branco. Assim que você ligar a máquina, é 3 segundos para você escolher a função. Tipo, você ligou a máquina, tá aqui no modo edredom. E você ligou a máquina, tá olhando aqui e tal. Depois que ela fez o barulhinho, selecionou aqui o nível da água, ela vai ficar no modo que tá. Depois, quando você mudar, não adianta, tá? E aí, por isso que eu sempre seleciono antes de ligar a máquina, porque eu sou muito distraída. Aí, vou ligar ela aqui agora, ó. Ligou. Você pode selecionar, ó, tá vendo, ó? Conforme você muda, ó, o barulhinho significa que ela tá selecionando a lavagem. Selecionou. Eu sempre uso esse Smart Sense, que é o ajuste de nível automático da água. Pelo peso das roupas, a própria máquina seleciona a quantidade de água. Sempre uso esse porque sempre dá muito certo. Essa rodadinha aqui que ela dá é para fazer a pesagem, tá? Vocês também perguntaram bastante se tem como desativar o Smart Sense. O Smart Sense, ele não desativa, tá, gente? Porque isso é uma função da máquina, né, que é a pesagem automática. Ela pesa ali as roupas e seleciona o nível de água automático. Porém, se você não se agradou do nível de água que a máquina escolheu, você pode vir aqui no nível de água, ó, e mudar, ó. Vou mudar aqui o meu para médio. O nível da água mudou para médio, tá? Esse nível de água que tá aqui, que ela selecionou pra mim, tá ótimo. Tô fazendo mesmo só pra mostrar pra vocês que ela pode mudar o nível, tá? Você pode mudar aqui pro alto também, ó. Mas eu vou deixar no baixo porque tá ótimo pra quantidade de roupas. Ela sempre escolhe certinho. Sobre mudar o ciclo, ó. Você pode rodar aqui. Não, quero mudar agora pra dia a dia. Ela não vai mudar, tá vendo? Ela não fez o barulhinho. Por isso é importante selecionar antes de ligar a máquina. Ou após ligar, pelo menos a 3 segundos antes dela fazer a pesagem do nível da água. Vocês perguntaram bastante também se ela limpa as roupas. Gente, limpa super. Como falei no primeiro vídeo, né? Vou repetir. Limpa muito bem as roupas claras que eu coloco aqui. As roupinhas de criança que são bastante sujinhas, brincar na terra, suja bastante. Limpa super, fica branquinha. Então, assim, gente, já quero falar para vocês de cara que a máquina Panasonic é uma máquina excelente.
Se caso a minha desse problema, eu fosse comprar outra hoje, eu não iria pensar duas vezes, eu iria comprar a Panasonic novamente. Porque eu já tive máquina de outras marcas, né? Electrolux, Consul. E a Electrolux e a Consul, elas são muito parecidas em questão, né, de estética e também do funcionamento delas. Já a Panasonic é diferente, inclusive a gente apanha um pouquinho no início, né, quando compra ela estranha, mas assim, é uma máquina excelente, excelente mesmo, eu super indico, tá? Gente, falando pra vocês de uma experiência que eu tive com essa máquina. Essa máquina não dá problema, tá? Todo técnico que conserta máquinas, tanquinhos, eles falam que a Panasonic é um tanque de guerra, literalmente ela não quebra. E aí a minha deu um probleminha. Quando eu estava na parte de centrifugar, ainda ficava água. Quando terminava ali todo o ciclo, fazia a centrifugação, ficava ali no fundo dela com água. E aí eu pesquisando, encontrei um vídeo muito interessante, que o título do vídeo é Consertando a máquina da Panasonic com apenas R$1. E aí eu fui assistir o vídeo e o rapaz mostrava ali, né, que poderia cair moedas ali do bolso, das roupas, e entrar e tampar a bombinha que puxa água, né, ali a bombinha da saída de água. E foi o que literalmente aconteceu com a minha máquina. Então eu peguei e abri do jeitinho que ele ensinou lá no vídeo, no tutorial dele lá, fiz direitinho e tinha, gente, duas moedas. Tinha uma moeda de R$1 e tinha uma moeda de 5 centavos, atrapalhando a saída da água. E aí eu fui lá, retirei a moeda, coloquei tudo num lugarzinho bonitinho e pronto. A máquina tá uma bênção. Graças a Deus nunca deu problema. Aconteceu isso daí. Eu vou estar deixando aqui também na descrição o link do rapaz, né? Porque vai que a sua máquina pode estar acontecendo isso, esse problema, e pode ser isso. Você consegue resolver em casa, né? Sem estar pagando caro o técnico, né? Pra estar arrumando, e pode ser uma coisa simples que você consegue resolver em casa, né? Sem estar aqui desmerecendo o trabalho dos técnicos, porque, né, eles têm todo o trabalho de deslocar do local deles para sua casa, resolver o problema, às vezes faz troca de peça, né? Mas você pode estar resolvendo também na sua casa sem gastar nada, tá bom? Então, gente, agora separei algumas perguntas que vocês me mandaram nos comentários do outro vídeo, né? Separei aqui algumas perguntas que foram coisas que vocês me perguntaram muito, tá? Vou começar pela pergunta da Eliana Cruz. Ela perguntou: como você faz a limpeza da máquina? Então, a limpeza da máquina eu faço uma vez por mês. Eu coloco a máquina para encher, coloco no modo tira manchas, e aí quando eu coloco ela no nível máximo de água, e aí eu deixo ela encher. Quando ela enche, eu derramo 1 litro de água sanitária dentro e deixo fazer ali o ciclo de lavagem completo. Eu faço isso uma vez por mês, tá? A segunda perguntinha que eu separei aqui é da Lúcia Silva. Ela perguntou: você sabe o tempo que dura cada programa de lavagem? Aí eu anotei aqui para vocês, tá? O tempo que dura cada programa de lavagem. O modo dia a dia dura de 40 a 45 minutos. O modo rápido dura 40 minutos. O modo delicado, 29 minutos. O branco mais branco, 2 horas e 25 minutos. E o tira-manchas, 1 hora e 20 minutos. Esse tempo pode variar, dependendo aí da força da água, da pressão da água da sua casa, da encanação, certo? Vamos lá para mais uma pergunta. A pergunta da Cíntia Rocha. Queria saber sobre o enxágue. A minha derrama água quando está enchendo a máquina, na hora de enxaguar. É normal? Sim, Cíntia, é normal, tá? É porque ela vai enchendo ali, ela enche um pouquinho, aí para, depois começa a encher de novo na hora do enxágue. É normal, tá bom? Vamos para mais uma perguntinha.
A Nayara Pinhal perguntou se tem a opção de apenas centrifugar. Sim, Nayara, tem a opção de apenas centrifugar, tá? Aí você vai colocar... Às vezes as pessoas fazem isso. Usa o tanquinho para lavar a roupa, né? Porque tem gente que não gosta de máquina, não se adaptou com máquina. E aí você coloca as roupas para lavar no tanquinho, passa elas para a máquina apenas para centrifugar. E aí você pode colocar lá a opção de enxaguar e centrifugar. Quando você ligar ela, é só você avançar no botãozinho das etapas. Tem um botãozinho lá, avançar, na máquina, como eu mostrei no início do vídeo. E ali você avança as etapas, tá? Você pode passar já para o enxágue ou só para a centrífuga. Assim que você colocou as roupas na máquina, se você quer enxaguar e centrifugar, você avança, aperta no botão avançar para enxágue. E se você quer somente centrifugar, você coloca as roupas na máquina e vai avançando lá no botãozinho de avançar, né? E avança as etapas até a luzinha chegar no centrifugar. E aí ela vai somente centrifugar. Tem mais uma perguntinha aqui da Lu Gomes. Ela perguntou se dá para colocar pouca roupa. Sim, dá para colocar pouca roupa, tá? Você pode colocar a quantidade de roupa que você quiser. Só não pode ultrapassar a quantidade de quilos, né? Tem que respeitar ali o peso máximo, mas de mínimo não tem problema nenhum. A gente também perguntou se ela limpa bem as roupas. Sim, ela limpa muito bem as roupas, tá? As máquinas são assim, gente. Você tem que seguir o ciclo dela, independente da marca, né? Você tem que colocar ali a programação e seguir. Se a roupa tá muito suja, você coloca no muito sujo. Se a roupinha delicada, você coloca no delicado. Se você vai lavar edredom, toalha, você coloca no modo edredom. E assim vai. Se é uma roupinha ali que só tá ali suadinha, não sujou nem nada, você coloca ali no modo rápido. Você seguindo ali certinho a programação da máquina, nunca dá erro, tá? E assim, essa da Panasonic, eu não tenho do que reclamar dela. Ela é uma máquina ótima, excelente. Se caso a minha desse problema, eu compraria outra da mesminha, porque eu apaixonei nessa máquina. As funções dela são muito boas, ela limpa muito bem a roupa, centrifuga muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Joana Borges. Ela perguntou sobre o enxágue, como faz para ser uma vez? Ela enxágua 2 vezes. Então, gente, a Joana, ela já tem a máquina, né? E aí, a máquina realmente, ela enxágua 2 vezes em todos os outros ciclos, menos no modo rápido, tá? Se você quiser que enxágue só uma vez, aí você coloca no modo rápido. Você pode colocar ali, exemplo, você pode escolher a função que você quer lavar. Por exemplo, você quer lavar no modo branco mais branco. Aí você coloca lá no branco mais branco, faz todo o ciclo. Antes dela começar a enxaguar, antes dela mudar para o enxágue, você desliga a máquina no botão. E aí depois você tira da tomada, porque se você desligar no botão e depois ligar de novo, ela continua de onde parou. Então você desliga no botão, depois retira da tomada, conta 5 segundos, liga na tomada de novo e aí você muda para o modo rápido. E aí já pula para o enxágue, que ela vai enxaguar só uma vez, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, a pergunta da Eliana Lopes. Ela perguntou como colocar no molho. Lá já tem um botãozinho no painel da máquina, né? E aí você vai apertar e segurar, ela vai dar um bip, ela vai fazer um barulhinho, ela vai apitar. Quando ela apitar uma vez, vai ser o molho ativado de 60 minutos. Quando ela apitar pela segunda vez, que você vai apertar e segurar novamente, vai aumentar para 1 hora e 20 minutos o molho, tá bom? Vamos ver aqui. Mais uma pergunta muito interessante aqui também. Como faz para usar o turbo secagem? O turbo secagem, você vai colocar o teu ciclo normal lá que você escolher. Quando acabar, você vai e aperta lá no painel o botãozinho turbo secagem. E aí ele vai ativar e vai dar mais aquela centrifugada, né? Que aqui na minha região não acho necessário usar. Eu usei uma vez só em tempo de chuva. Mas eu não costumo usar porque a máquina já centrifuga muito bem. Mais uma perguntinha aqui é da Sabrina Otimiza.
Ela perguntou se o amaciante cai no segundo enxágue. Sim, o amaciante cai no segundo enxágue. É igual eu falei para vocês. Em todos os outros ciclos, o amaciante vai cair no enxágue, no segundo enxágue. Ele só vai cair no primeiro enxágue, que só tem um, que é no modo rápido. Gente, tava aqui editando o vídeo para postar para vocês e percebi que eu esqueci de falar de uma coisa muito importante. Por que eu amo tanto essa máquina? Ela tem autoteste, gente. Essa máquina tem um autoteste, que é um programinha nela, né, que se ela apresentar algum problema, você vai fazer esse autoteste nela, apertando nos próprios botões da máquina, e ela vai mostrar onde está o problema, tá? Vou estar deixando aqui na descrição para vocês o vídeo, tá? Que eu aprendi esse autoteste, vou estar deixando o vídeo aqui, o link do vídeo na descrição para vocês, tá bom? Outra coisa também, gente, que eu esqueci aqui de falar com vocês, é porque é muita informação. Essa máquina, para poder tirar a parte ali do agitador, né? Aquela partezinha do meio que gira, que no caso a minha da Panasonic, ela não tem aquele agitador comprido assim no meio, né? Ela é como se fosse um tanquinho. Mas a gente consegue tirar aquela tampa ali somente com a chave de fenda, tá? Não precisa você comprar a chave especial de remover agitador. Então, nisso aí, essa máquina já ganha um 10 por isso, porque a gente precisa fazer a limpeza mensal, né? Que é a limpeza que você faz com água sanitária, e também tem essa limpeza mesmo, a lavagem da máquina, que você precisa remover aquela tampinha ali do agitador para poder, né, passar uma buchinha e fazer uma limpeza mais pesada nela. Então, você não precisa pagar um técnico também para fazer isso. Você pode fazer em casa. Também vou estar deixando aqui na descrição o link do vídeo ensinando como remover o agitador da máquina Panasonic, aquela tampinha, né? É muito fácil de remover, muito fácil de limpar. Então é isso, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para estar me ajudando, tá, gente? Tô faltando apenas 50 inscritos para completar 1000 inscritos, então me ajude aí. Se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa seu like também para estar ajudando. E aqui essa foi a minha opinião, né, sobre a máquina Panasonic. E é isso. Um super beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.